Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o Clemente e Misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é o último vídeo do primeiro capítulo do livro O que as crianças muçulmanas não podem ignorar, por Yazid Al-Ghanem, capítulo A Crença. Pergunta 32. Mencione alguns dos nomes e atributos do Deus exaltado seja. Deus, o Senhor, o Clemente, o Oniviente, o Onisciente, o Provedor, o Vivente, o Grandioso e outros belos nomes e os mais elevados atributos. Pergunta 36. Explique esses nomes. Deus significa que Ele é verdadeiramente adorado, único e sem parceiro. O Senhor, isto é, o Criador, o Soberano, o Provedor e o único organizador. Glorificado seja. O Oniviente é aquele que tudo ouve, aquele cuja audição expande todas as coisas e ouve todas as coisas. Onividente, aquele que vê tudo, seja pequeno ou grande. O Onisciente, ele é aquele cujo conhecimento abrange tudo no passado, no presente e no futuro. O Clemente, cuja misericórdia se estende a todas as criaturas vivas. Todos os servos e criaturas estão sob sua mercê. O Provedor é aquele responsável pelo sustento de todas as criaturas, humanos, gênios e os animais. O Vivente é aquele que não morre. O Grandioso, aquele que tem toda a perfeição e toda a grandeza em seus nomes, seus atributos e ações. Pergunta 34. Qual é o nosso dever para com os sábios muçulmanos? Nós os amamos e recorremos a eles nos assuntos de conflitos. Não os mencionamos, exceto com o belo, e aqueles que os mencionam mal estão fora do caminho correto. Deus diz: Deus elevará os crentes dentre vós, assim como os sábios em graus, porque está inteirado de tudo quanto fazeis. Surat Al-Mujadala, a argumentação. Pergunta 35. Quem são os guardiões de Deus? Eles são os crentes piedosos. Deus diz: não é certo que os diletos de Deus jamais serão presas do temor nem se angustiarão? Estes são os crentes e são tementes. Surata de Jonas. Pergunta 36. Será que a fé é a afirmação e ação? A fé é a afirmação, ação e atos de crença. Pergunta 37. Será que a crença aumenta e diminui? Sim. A crença aumenta com a obediência e diminui com a desobediência. Deus diz: só são crentes aqueles cujos corações, quando lhes é mencionado o nome de Allah, estremece, e quando lhes são recitados os seus versículos, é-lhes acrescentada a fé e confiam em seu Senhor. Surata os Espólidos. Pergunta 38. O que é benevolência? Adorar a Deus como se você o visse, e se você não o vê, Ele o vê. Pergunta 39. Quando as obras são aceitas por Deus? Em duas ocasiões. A primeira é se for puramente por causa de Deus. A segunda é se for de acordo com a sunna do nosso querido profeta. Pergunta 40. O que é a confiança em Deus? A confiança é confiar em Deus para trazer benefícios e evitar os malefícios, dadas as ações. Deus diz: quanto àqueles que confiarem em Deus, saiba que Ele lhe será suficiente. Surata At-Talaq, o divórcio. Pergunta 41. Qual é o dever de ordenar a prática do bem e proibir o ilícito? A prática do bem é a ordem de todas as obediências a Deus, o Poderoso. E o ilícito é a proibição de toda desobediência a Deus Todo-Poderoso. Deus diz: sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem, proibisse o ilícito e credes em Allah. Surata Al-Amran, a família de Amran. Pergunta 42. Quem são os seguidores da Sunna e do grupo de consenso? Chamavam-se Ahl Sunna, seguidores da Sunna, porque seguem a Sunna do profeta e abandonam as inovações. E o grupo de consenso, porque se uniram na verdade e não se dividiram nela. Esse foi o último capítulo, última parte do primeiro capítulo, A Crença. Espero que tenham entendido tudo desse capítulo. É um capítulo extremamente importante e que todo muçulmano deve saber responder essas perguntas básicas.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.